Bola comprida se perde, é apenas tiro de meta aprovado. Bem, vamos começar a conversar com os nossos comentaristas. João, e aí? A expectativa deste Vasco e Flamengo. Boa tarde. Eu não sei, a impressão que eu tenho é que eles vão jogar a não perder. Muita gente na defesa, tem pressão, de repente um faz um gol e o outro tem conta. Mas é de se segurar. Os dois já estão privilegiadamente, é claro, a custa de seus próprios esforços, já estão colocados para a final do campeonato na outra semana. Assim, por enquanto, eles estão se segurando. Aí o Bebeto. Já estava na frente para Ailton. Corte do Zé do Carmo, a bola sobra fácil para o Leandro. E a tua opinião, Márcio Guedes? Boa tarde. Boa tarde ao amigo da Rede Manchete. Muito mais do que o terceiro turno, eu acho importante esse pontinho aí para as finais. Eu acho que o time que vencer o jogo, ou esse ou a partida extra, vai ter grande vantagem para as finais. Eu concluo já já, Paulo. Vamos lá. O Juninho tocando pro Cocada. Ele tenta girar. A bola bate na zaga. Leandro. Com Flávio
falta. Leonardo joga lá pra frente, toma o Fernando. No meio, aí o Sorato. Tocando Bismarck, caído, jogou na ponta, buscando o Vivinho. É apenas tiro de meta pro Flamengo. É bom informar ao telespectador que poderemos ter aí um mínimo de 3 jogos, no máximo 5 para a decisão desse campeonato. É uma circunstância realmente muito curiosa no campeonato do Rio de Janeiro. Somando os 2 jogos do primeiro e do segundo turno, poderemos ter no total do campeonato 7 partidas entre Vasco e Flamengo. Hoje temos desfalques muito sérios nas duas equipes, Paulo Roberto, Romário de um lado, Zico e Zinho do lado do Flamengo. E eu vejo aí 2 jogadores, um de cada lado, capazes de realmente se equilibrar. O Giovani e o Renato, que é do seu do Flamengo, está cobrando muito, hein? Lá vai o Flamengo. Andrade abrindo o jogo pro Bebeto. Meio pro Andrade, o corte de Donato. O Fernando se atrapalha, houve falta na entrada do Ailton. Nós chegamos a 3 minutos. Primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã. Está escrito: Flamengo 0, Vasco 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Aí o Donato. Vivinho vai trabalhando. Abriu bom espaço para a subida de Mazinho. Bateu fechado do Zé Carlos. Bebeto. Entrou. Giovani cometendo falta. Vasco e Flamengo já jogaram entre si 253 vezes. O Vasco venceu 87, o Flamengo 98. E as duas equipes empataram 68 vezes. Vai o Ailton. Tentando o Bebeto, o corte do Fernando. Tocando pro Bismarck. Outra vez Fernando. Mazinho. Giovani. Focada do outro lado. Vivinho. Focada. Leonardo está em cima. Sobra do Vivinho. No meio pra Zé do Carmo. Dividiu com Andrade. Renato também dividiu. Leonardo dividindo. O árbitro. Dando bola para o Flamengo. Vai o Flamengo. É com o Flávio. Amarrado. Na entrada do Fernando. Vinho jogando para Bismarck. Fez boa finta o Bismarck. Ele tentava progredir, sofreu obstrução, é tiro livre indireto. Você vê o juiz de braço levantado. 2 toques para o Vasco da Gama. Leandro pedindo atenção ao número 6 do Vasco, o Fernando. Pegou o Giovani, olhou, tomou uma distância, o Zé Carlos orientou ali o pessoal. Giovani bateu direto, Giovani não vale nada, precisa aprender regra de futebol. O juiz levantou o braço, é obstrução, é tiro livre indireto. Se vai para dentro do gol, seria apenas tiro de meta para o Flamengo. Que bobeira, Giovani. Acerte o campeão da Copa Rio e ganhe um Chevette 0 km. Preencha o cupom todos os dias no Jornal dos Esportes e coloque nas urnas da Rede Manchete ou do Jornal dos Esportes. Chevette campeão, uma promoção Rede Manchete e Jornal dos Esportes. Olha o Flamengo com o Renato. Tocada está em cima. Cobra do Flávio. Leandro. Mais atrás pro Edinho. Henrique vai pra cima dele. O Edinho gira pra cá. O Henrique escorrega mais uma vez. O Edinho, a torcida gosta. Renato. Postou o jogo pra
Leonardo. Outra vez pro Renato. É boa jogada do Flamengo. Bebeto corre pelo meio. Chegam também Andrade e Anágio. Alô, Bebeto de cabeça. Ah, que para escanteio. Mas que susto pra galera do Vasco. Oi, Stockler. Cruzamento na medida do Renato. Bebeto cabeceou no canto direito. O Acácio deu aquele voo e colocou o escanteio. Da galera, só agora devolve. Está bem óbvio que o Renato cai para a esquerda para aproveitar exatamente a fragilidade teórica do Cocada. Aí nessa brincadeira aí, quase 30 segundos. Aí a cobrança do Renato. Nós temos 8 minutos. Primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã, está escrito: Flamengo 0, Vasco 0, Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Olha o Vasco com o Vivinho. Tentava o contato pro Henrique, a bola bateu ali do Anágio, sobrou pro domínio de Bismarck. Mazinho, Bebeto chega em cima. Divide com o Mazinho, vantagem para o jogador do Vasco. Lançamento na área. Jorginho cortou. O Enágio, marcado pelo Zé do Carmo. Levou o jogo para Giovani. Sai do Renato. Saindo o Giovani. Bismarck. Lembrou bem do Flávio. Saindo Bismarck. Henrique. Vivinho pediu o jogo, ele prendeu. Giovani. Andrade em cima. Aí a falta do Andrade em cima do Giovani. Hoje, depois do futebol, você vai conhecer as origens da música country americana. Nashville, estreia hoje, 7 da noite. Cocada, Bismarck, outra vez Cocada na linha de fundo, olha o cruzamento para a área. Toca de gol! Gol! Do Vasco! Vivinho! Camisa número 7! Aos 6 minutos! Primeiro tempo de jogo! O Vivinho escreve agora no placar do Maracanã! Vasco 1! A torcida vascaína está feliz! Flamengo 0! O Paulo César Andrade! O Edinho e o Andrade estavam conversando muito até agora, porque a bobeira da defesa do Flamengo foi incrível. E tem um detalhe, o Fernando estava atento no lance também. Se viram cabecear o Fernando. Um belo gol do Vivinho no ângulo. O Flamengo tentava a resposta quando o Bebeto sofreu a falta. Ô Paulo, há pouco eu falava, fragilidade teórica do Cocada, né? E com a bola no pé ele foi lá, fez uma bela jogada e deu aí foi o lance do gol do Vivinho. O jogo está muito bom nesse início. É o espetáculo que a gente esperava. Muita emoção para você. Claro, e só podia ser aqui na Rede Manchete. Vai ver a formação de barreira do Vasco. O Renato tá brigando ali, dando bronca no juiz por causa do Giovani. Tudo ok. A Luiz Vilg toma sua posição. Corre lá pro outro lado da área. Autoriza Renato. Vai lá. Bateu de curva na área. O corte do Zé do Carmo. Bola cai pro Mazinho. Pode sair jogando rápido na frente com Bismarck. Demorou muito. Agora sim o Bismarck. Tocando o Zé do Carmo. Olha o Cocada do outro lado. Bola para ele. Estica na frente buscando o Henrique.
Saiu da marcação de Leonardo. Vivinho. Mais atrás ainda pro Cocada, mas houve o toque do jogador Leonardo. Lateral que favorece ao Vasco. Esse foi o 8º gol do Vivinho, o 42º do Vasco. Trabalho de Zé do Carmo com o Henrique. Aí o Donato. Jogando na frente para a corrida do Vivinho. Chega ali na cobertura. O Edinho e atrasa, mas a bola saiu. É escanteio para o Vasco. Vê aí. Chegando Cocada para a cobrança. Feia coisa, né? O torcedor do Flamengo tá ali de cabeça baixa, não quer nem ver. Aí a cobrança do Cocada. Na área. Vivinho brigando ali. Olha a bicicleta. Tentada pelo Donato, a bola se perde em tiro de meta aos 13 minutos. Primeiro tempo de jogo, agora no placar do Maracanã está escrito: Vasco 1, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Bismarck entrou ali cometendo falta em cima do Ailton, determina Aloysio Viughi. A partir de amanhã, uma semana inteira de filmes inéditos para você. Semana de Ouro. Estreia nesta segunda, depois de Dona Beija. Bola do Bismarck. Trabalhando com o Zé do Carmo. Mazinho outra vez, Zé do Carmo. Encosta o jogo no chão, deixando com o Fernando. Henrique no meio. Barrado na entrada do Edinho, com muita categoria. Estica para Enágio. Aí o Bebeto. Sobra de bola. Renato. Giovani parte para cima dele. Jorginho passa, pede jogo. Renato bloqueado pelo Giovani. Melhor para o Giovani. Aí o Zorato. Se atrapalha no lance, toma o Andrade. Deixa com o Jorginho. Flávio. Busca o Leonardo. Lá na esquerda é apenas tiro de meta para o Vasco. Ou melhor, lateral para o Vasco. O Vasco bem melhor, joga com mais tranquilidade, usa mais a velocidade, a passagem da defesa para o ataque, e o meio-campo do Flamengo faz uma cobertura muito precária, principalmente no setor esquerdo de defesa, deixando ali o Leonardo muito exposto. Marcador inteiramente justo e o Flamengo excessivamente dependente dos deslocamentos de Renato no ataque. Leonardo trabalha com Andrade. Bebeto. Renato, em cima dele está o Fernando, ele joga na frente. Fernando faz a cobertura perfeita e atrasa para Cássio. Ailton brigando ali, Giovani de calcanhar, esnobando muito o futebol, Giovani. Por cobertura ele joga nos braços do Acácio. O Carlinhos aí com um duro do lado. A feia coisa, né, Carlinhos? Leandro na briga com o Sorato, empurra daqui e dali, o Sorato levou vantagem, olha o Sorato batendo, passa à esquerda do Zé Carlos com o Vivinho chegando um pouco só atrasado, hein, Paulo César? Pois é, faltou maturidade ao Sorato. Ele chutou fraquinho, a bola foi quase que um petelecozinho. Agora, passa pro Vivinho, era gol na terra. Quando nós chegamos a 16, primeiro tempo de jogo, agora no placar do Maracanã está escrito: Vasco 1, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Ô Paulo, a meu ver, o Vasco perdeu a chance agora de liquidar o jogo. Bismarck passando a bola, o outro fazia. Mas não, ele acha que é ele. O importante, aliás, não foi o Bismarck, foi o Sorato. Se ele passa a bola, é que ele está disputando posição. O objetivo dele devia ser a vitória do Vasco, não a vitória dele. Renato sai na bronca ali com Paulo Roberto Chaves, o bandeirinha vermelha. Diz, olha, fica de olho no lance,
que a bola era do Flamengo, cedeu pro Vasco, reclama e o Viug encosta do lado dele e você não vê. O Paulo Roberto Chaves, vai lá. Tá lá o Viug dando a bronca no Renato. Quietinho aí, senão vai mais cedo pro vestiário. Sorato trabalhando com o Giovani. O corte na raça foi do Leandro, caindo pro Renato. Andrade se choca com o Giovani. Renato fica com a sobra. O bate-rebate, chega ali o Bismarck e atrasa pro Mazinho. Donato. Lançamento para a corrida do Cocada. Muito comprido. Chega primeiro o Leonardo e atrasa para o Zé Carlos. Flávio. Tentava o Jorginho, corte do Sorato. A bola caiu para o Andrade. Recuperando o jogo para o Flamengo e atrasa para Leandro. Andrade, Edinho. Dificuldade o Flamengo para sair da sua defesa. Enágio. Combatido pelo Henrique. Andrade. Bola escapole é do Vasco. Olha o Sorato. Lançamento para o Vivinho. O Edinho vai na cobertura. Primeiro zagueiro do Flamengo atrasa meio no fundo para o Zé Carlos. Edinho. Leandro. A opção é o Andrade do lado ou o Edinho do outro. Ele prefere tentar o Leonardo. Bola mais difícil. Aí o Leonardo pressionado, atrasa para o Zé Carlos. Quando nós temos 19 minutos, primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã, está escrito Vasco 1, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete. Leonardo. Tentando na frente o Flávio, antecipação do Mazinho, deslocado pela direita. Lá vai ele. Tentava a descida do Cocada, bloqueado pelo Leonardo. Enágio tocando pro Bebeto. Bola chegando pro Renato. Tentou o cruzamento para a área. Corte do Donato. Você viu que boca que o Cocada deu ali em cima do Andrade. Foi barrado agora pelo Leonardo. Sobra do Mazinho. Que deixa para Zé do Carmo. Aí o jogo atrasado até o goleiro Acácio. Dia 20, a homenagem da Rede Manchete aos 80 anos da imigração japonesa no Brasil. Japão, uma viagem no tempo. De volta, dia 20. Flávio. Apressionado com falta pelo Bismarck. Quando ele ia cobrando ali. E outra cobrança do Ailton entregando para o Andrade. Recebe Ailton de volta. Já está combatido pelo Zé do Carmo. Lançamento do Leandro na frente. Leonardo, Renato brigando. Corte de Zé do Carmo. Vivinho deixando. Giovani. Tá gastando muito futebol o Giovani, hein? Focada. Tentava o Vivinho. Chegou o Bebeto, acabou com a brincadeira. Bola do Andrade. Bebeto pede pelo meio. Andrade passa do Vivinho. Abre jogo pro Renato. Focada tá em cima. Atrás está o Donato. Aí o Donato por baixo. A bola espirra e sobra pro Vivinho, que veio ajudar a defesa e atrasa pro Acácio. Aí de novo o Vasco. Giovani jogando pro Bismarck. Você vê aí a bronca que o torcedor dá no Carlinhos. A torcida já pede ao sino, hein? Tá cedo. Olha lá, lançamento é perfeito. Bateu. Gol! Do Vasco da Gama! Sorato! O estreante Sorato, camisa número 11. Bateu inapelável, você viu? Aos 22. Primeiro tempo de jogo, Sorato escreve agora no placar do Maracanã. Vasco
Furacão 2, Flamengo 0. E aí, Paulo César Andrade? Olha, são 10 anos de diferença. O Sorato tem 19 anos, o Leandro tem 29. Apesar da experiência, não aguentou o pique do Sorato não, viu? Descansou nessa, o Sorato fez um golaço. É, quem tem o Romário tem Sorato na reserva, hein, Márcio Guedes? Placar inteiramente justo, o Vasco está sobrando no jogo, domina o meio-campo, joga com mais velocidade, com muito mais espírito de luta. E o Renato, que seria o fator de desequilíbrio do Flamengo, está perdido no ataque, muito bem marcado, defesa do Vasco coesa, tranquila. Enquanto isso, Giovani, como o Paulo já falou na transmissão, sobra no meio-campo, o garoto Sorato entrando com personalidade, e a defesa do Flamengo está uma lástima até agora. Leandro e Edinho não conseguem acompanhar a velocidade do Vivinho, do Bismarck e do Sorato, né? O ataque aí de garotos praticamente, e o 2-0 absolutamente normais. Ao Jorginho. Aí o por baixo na raça, uma bola. E o Flamengo é o campeão da Taça Quirinha, hein? Lembrado, João. Olha o Flávio, bateu. 23. Primeiro tempo de jogo é de botar a mão na cabeça, torcedor. Tá lá no placar escrito, ó. Vasco 2, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. E aí, galera? Vem aí a maior cobertura de esportes da TV brasileira. Um verdadeiro recorde da Rede Manchete. Olimpíada 88. 400 horas no ar. Mazinho tocando o Fernando. Henrique pelo meio. Pressionado, a bola sobra pro Mazinho. Zé do Carmo, Fernando. Sai do Ailton, outra vez Mazinho. Flamengo agora marcando homem a homem. Giovani. Saiu do Andrade. Tocou no meio, antecipação do Edinho tocando para Ailton, daí para o Andrade. Tentou o Renato na esquerda. A torcida vai, o Renato. Cruzamento para a área. Corte do Mazinho. Bola caindo para o Bismarck. Zé do Carmo. Aí o Henrique. Sorato. Mazinho. Deixando com o Giovani. Torcida do Vasco está eufórica no Maracanã. Imaginam em casa vendo a Rede Manchete. Olha o Flamengo. Aí o Enágio. Abriu o jogo para o apoio de Leonardo. Renato. Flávio. Tentando o Jorginho. Dominou mal. Entregou de bandeja para o Giovani. Ele tentava a corrida do Sorato. Saiu errado. Aparece Leandro na cobertura e domina pelo Flamengo. Quando nós temos 26. Primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã, está escrito Vasco 2, Flamengo 0, Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Andrade lançando para o Jorginho. Bismarck está na cobertura, ele tocou bem para o Ailton. Chega Mazinho, perfeito no lance, limpa a jogada, sai com personalidade. Tentava o jogo para o Cocada, o toque do Enágio, o Cocada assim mesmo conserta. Sai da finta, vai ele, entregou para o Vivinho, outra vez Cocada. Aí o Cocada, para o Vivinho, olha a chance do Vasco, vai chegando o Vivinho. Ajeitou, pé direito, ia bater. Aí do Vivinho, para lá, para cá, para o Cocada. Arma o cruzamento para a área. Chegou ali o Leandro e afastou. Isso, pouco para o Mengão. Renato. Olha o Vasco de novo, Fernando. Cocada, está impedido. Aceno de Aloísio Felisberto da Silva. Confirma Aloísio Biug. O Vasco está jogando a uns 120 por hora, né? O Flamengo a uns 12 por hora, né, Paulo? E um detalhe sobre o autor do segundo gol do Vasco, o Sorato, que como já disse, tem 19 anos. Ele é paulista de Araras, ainda é estudante do segundo grau. No momento, ele mora na concentração do Vasco e ganha 10 mil cruzados por mês.
Andrade. Leonardo. Toque para o Flávio. Tentava o Renato, antecipação perfeita de Donato. Lançou para o Vivinho. Olha o Vasco de novo. Olha o Vivinho. Passou pelo ladinho, ainda o Vivinho. Armou para o meio. Chegou de calcanhar ali, meio apavorado o Jorginho. De qualquer maneira o Leonardo tirou e virou para o Flávio. Bonita jogada do Flávio em cima do Henrique. Deu um chapéu. Abriu o jogo para o Enágio. Ainda o Enágio pelo meio. Entra Giovani e comete a falta. Bem, Paulo, e o técnico Sebastião Lazzaroni está tranquilo aqui no banco. Ele está sentado e ele que vai se transferir para o futebol da Arábia Saudita depois do campeonato. Um bordel de luxo está mexendo com a cabeça dos homens de Araxá e atraindo a revolta das mulheres. Dona Beija, amanhã, 9h30 da noite. A dividida, a bola se perde, o escanteio do Flamengo. Tá o Renato na cobrança do escanteio, rapidinho. Bola para a área, o corte do Donato. Leandro na sobra. Escorregou ali, Leandro. Olha aí, Leandro. Foi falta porque o Bismarck puxou o Leandro. Porque o Vivinho na dividida já estava ganhando o lance. Hein, ô Stockler? Correta a marcação do árbitro Aloysio Biug, nenhuma reclamação dos jogadores do Vasco. Lá vai o Enágio. Bebeto. Pegou o Mazinho, cortou. Donato. Sorato. Mazinho. Zé do Carmo no meio. Divide ali, leva vantagem sobre o Ailton. Bismarck passou da bola, ficou com Andrade. Lançamento para a corrida do Bebeto. Mazinho faz a finta de corpo. Girou, limpa o lance e deixa com o Henrique. Encosta para o Fernando, outra vez o Henrique. Bismarck. Escolou o Vivinho na direita. Leonardo está atrás dele. Vivinho tenta a finta para dentro, armou, pé esquerdo, bateu. Longe do gol do Zé Carlos aos 30. Primeiro tempo de jogo, placar do Maracanã está escrito. Vasco 2, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Eu acho que o Carlinhos tem que fazer alguma coisa. O Flamengo entrou aí com 4 jogadores no meio campo e está perdendo 2-0. Flávio, mal colocado. O Enágio só conduz a bola. E o Renato e o Bebeto sozinhos no ataque. Alguma coisa tem que ser feita. O Flamengo tem que colocar um jogador de ataque. Pode ser o que? O Alcido, que a torcida até já pediu. O Júlio César sempre entra bem no meio de um jogo, mas é um jogador mais de meio campo. Mas se continuar assim, vai ficar mole pro Vasco. Pelo menos em tese, porque num clássico como esse, tudo pode acontecer e mudar até o panorama de uma hora para outra. Né? Pelo menos em tese, o Carlinhos tem que colocar um jogador mais ofensivo e tratar de reforçar o bloqueio do meio campo, que está lamentável até agora. Aí o Vasco de novo. Houve falta. Entrada do Jorginho sobre o Bismarck. Fernando jogando para o Sorato. Não recebeu de volta porque Andrade tomou. Esticou para o Enágio. Bebeto está do lado. Tentava para ele o corte de Zé do Carmo. Andrade chegou, tirou bonito. Fernando está em cima. Flávio. Ailton, outra vez Flávio. Ailton de novo. Andrade. Chegou o Vivinho. Andrade insiste. Melhor para o Vivinho. Tocou para o Cocada. Cocada está cheio de vontade. Vivinho. Tentou pro Cocada, assim também é demais, né, Vivinho? É apenas tiro de meta para o Flamengo aos 32,5. Primeiro tempo, placar do Maracanã, 2, Vasco, 0, Flamengo. Copa Rio exclusiva, uma goleada de emoções da Rede Manchete.
Edinho. Tentando o Enágio. Tá marcado pelo Mazinho. Tá impedido o Renato. Não chia não que você estava impedido. Acerta a marcação aí do Paulo Roberto Chaves. Fernando tocando para Mazinho. Forte do Leandro. Donato. Andrade. Pro Renato. Fernando tá de olho nele. Aí do Renato. Fez o giro em cima do Fernando, falta. Fernando, quando caiu com a mão, ele puxou a perna do Renato. Aí o Renato. A mão sobre o pé, mas não foi nada demais, não. Saiu o Acácio. Vamos à cobrança com o Renato. Renato bateu do outro lado. Subiu antes do Donato. Entra Leonardo, a bola do Acácio. Joga na frente buscando Sorato. Leandro cabeceia para trás. Fechando o jogo com o Zé Carlos. Agora você pode ganhar um Chevette 0 km aqui na Manchete. Basta preencher o cupom publicado no Jornal dos Esportes diariamente, dizendo quem vai ser o campeão da Copa Rio. Chevette campeão. Promoção Rede Manchete e Jornal dos Esportes. Você pode colocar nas urnas, na porta da Rede Manchete ou no Jornal dos Esportes. Ou então cortar o cupom e remeter por carta para a Rua Tenente Possolo, número 15, CEP 20230, Centro, Rio de Janeiro. Tá o Bebeto ali, ó. Barreira do Vasco. Edinho chega perto. Vamos ver. Bebeto de curva. 35:40. Primeiro tempo no placar do Maracanã. Tá escrito: Vasco 2, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Quando paralisa Luiz Viug. Eu vou pedir daqui a pouquinho ao Paulo César Andrade e ao Antônio Stockler para eles passarem para você, telespectador, quem são os jogadores que estão no banco de reserva do Flamengo e no banco de reservas do Vasco da Gama. Vamos ver aí o toque do Zé do Carmo, bola do Edinho. Olha lá o Cocada. Leonardo. Chegou e tirou. Renato na frente. Chegou o Donato, cortou. Giovani lançando Sorato. Corte do Leandro. Bola cai pro Edinho. Tá atrapalhado ali. Chegou o Vivinho. Categoria do Edinho livrando para Leonardo. Andrade. Ailton. Aí o Ailton sofre a falta. Vamos perguntar ao Paulo César Andrade quem está no banco de reservas do Flamengo. 12 Cantarelli, 13 Aldair, 14 Zé Carlos II, 15 Júlio César, 16 Alcindo. Aí está, portanto, e você conferiu ali tudo direitinho escrito para você. Bebeto.
Enágio tentava o Renato. Antecipação ali do Donato. Flávio. Jorginho. Fernando está em cima. Ainda o Jorginho. Chega também o Bismarck. 2 contra 1. Fernando já tomou. Jorginho ainda tocou por baixo. Fernando acabou livrando e entregando para o Bismarck. Giovani pelo meio. Ele tem o Sorato na esquerda, Vivinho na direita. Vamos ver. Preferiu o Vivinho. O Vivinho. Leonardo está olhando. Vivinho ajeitou, bateu. Bem, vamos agora com o Antônio Stockler saber quem são os jogadores que estão no banco de reservas do Vasco da Gama. Stockler. Paulo César, o goleiro, 12, 13 Lira, 14 Célio, 15 José Nilton, 16 William. E o Cocada levou o cartão amarelo naquele lance da falta com o Bebeto. Vamos lá, Henrique. Vivinho. Henrique. Travou a bola. Vivinho. Jogando Sorato. Zé do Carmo quis dar de trivela. Aí ele deu no pé do Enágio. Renato. Matou no peito. Chegou o Zé do Carmo. Livrou do Enágio. Abriu o jogo. Entregando pro Cocada. Que coisa que... Vai botar careta lá para outro, Sebastião Lazzaroni. Tá impedido o Vivinho. Quando nós temos 39. Primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã, tá escrito aí, ó. Vasco 2, Flamengo 0, Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Aí o Fernando. Renato em cima, ele domina. Você viu ali o Montinho artilheiro? A bola chegou a subir. Foi pro Acaso. Jogou rapidamente pro Mazinho. Tá o Giovani. Bismarck, Mazinho, bola chegando para Vivinho. Tá o Vivinho, ó. Tentava o Henrique, tomou o Andrade. Flávio. Ailton. Tá lá o Edinho. A inversão para Jorginho. Flávio. Tentou a finta ali em cima. Henrique. Vantagem no lance. Zé do Carmo tentou para fora. O Jorginho pode bater. Renato amortece na área. Briga ali com o Zé do Carmo. Reclama pênalti ali. Toque de mão. Para mim foi bola na mão. Leandro. Ailton de cabeça. Ô, Ailton. É pra quebrar o violão na cabeça dele, né, meu chapa? Quando nós temos 41. Primeiro tempo de jogo no placar do Maracanã, tá escrito Vasco 2, Flamengo 0. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Você vê aí a repetição do lance. No bate e rebate. Quando ficou contundido ali o zagueiro Fernando. Nada demais não, né, Stockler? Parece que ele sentiu ali o tornozelo. Deve ter pisado em algum buraco ali. Vamos aguardar ali o atendimento do Dr. Flávio Munhões para ver se realmente ele vai sair de maca. Você viu na repetição ali o Zé do Carmo batendo com a mão na bola. Eu não sei. Eu daqui estou interpretando que na tentativa de se equilibrar, de equilibrar o corpo, ele bateu, né, inclusive com as costas da mão na bola. É uma questão de interpretação. Para mim a intenção, porque ele levanta o pé junto, era atingir com o pé, não com a mão. E o árbitro perto deu ali a continuidade do lance, não dando a intenção de toque de mão na bola, e sim de bola na mão. Ô Paulo, como diziam os antigos, faço das suas as minhas palavras. Não achei pênalti. Eu tô achando o Flamengo jogando uma partida horrorosa, pior dos últimos meses aqui no Maracanã. Tá tudo errado. Leandro mal na defesa, meio campo enroladíssimo. O Carlinhos tem que pensar no Alcindo, talvez no Júlio César pro segundo tempo. Alguma coisa precisa ser feita. O Vasco não tá goleando e o Romário não tá jogando essa partida aí. Agora, é evidente que o jogo não tá decidido não, né? Clássico, é sempre clássico.
E a recomendação do técnico Carlinhos é a seguinte: Ailton caindo pela direita e Flávio caindo pela esquerda. Aí o Leandro. Um jornal é bom quando ele dá a notícia completa sem esconder a verdade. Jornal da Manchete, de segunda a sábado, 8h30 da noite. Bismarck na dividida com o Jorginho, aparece o Enágio brigando. Bismarck ainda com a bola. Quando ele passava ali pelo Leandro, houve um toquinho, derrubando o jogador do Vasco, determina Aloysio Biug. Tá o Giovani aí, ó. 43,5. Bismarck marcado pelo Flávio. Bola se perde, lateral, ou melhor, tiro de meta para o Flamengo. Toque de bola, o melhor debate esportivo da TV. Hoje, 10 da noite. Aí o Enágio tocando para o Leonardo. Outra vez o Enágio. Ailton. Andrade. Giovani vai para cima dele. Ainda o Andrade. Chega apertando ali. O bate-rebate. Sobra de Zé do Carmo. Vivinho. Mazinho. Donato. Mazinho foi lá pro lado direito ajudar a pressão do Flamengo. Forte do Edinho. Bebeto. Mazinho. Mazinho de lateral direito. Jogou e atrasou para o Acácio. — 44,50. Mazinho, Fernando. Focada. Ao Giovani. Bloqueado pelo Jorginho, a sobra do Zé Carlos. 45,10. Vamos ficar de olho no Aloysio Biug. Bola do Vasco. Mazinho repondo. Giovani brigando com o Jorginho. Falta do Jorginho determina Aloysio Biug. 45,39. Zé do Carmo. Donato. Tá impedido o Sorato. Tá impedido. Aceno do Aloysio Felisberto da Silva. Leandro cobrou rápido, entregando para o Jorginho. Saiu do Giovani. Aí o Jorginho. Jogou no meio buscando o Bebeto. Passou da bola, o corte do Donato. Caiu para o Enágio. Aí ele tentou de chuveirinho para o Renato. Apareceu o Cocada, sobrou para o Bebeto. Finalmente chegou o Cocada e deu um chute. Jogando a bola em lateral para o Flamengo. Renato repõe. Para a chegada do Leonardo. Travou. Jogou atrás para o Andrade. Toque de primeira para o Bebeto. Ajeitou. Perfeita cobertura do Fernando. Outro lateral para o Flamengo. — 46,45, hein? Leonardo para o Renato. Outra vez Leonardo. Bola foi tocada ali pelo jogador do Flamengo. Lateral do Vasco. Bola tocou no Ailton. Cocada jogando. É bom o Donato quando Aloysio Biug determina o final do primeiro tempo. 2-0 Vasco no campo. Paulo César Andrade, Antônio Stockler. Vamos ver aqui o zagueiro Leandro do Flamengo. Leandro, na sua opinião, o que está acontecendo, principalmente com a defesa e com o meio de campo do Flamengo? Maracanã, Vasco 2, Flamengo 0, na decisão do quadrangular do terceiro turno do Campeonato Estadual do Rio.
O Vasco marcou o primeiro gol através de Vivinho aos 10 minutos. E Sorato complementou o marcador do primeiro tempo aos 22. O Flamengo traz uma alteração para a etapa complementar para tentar amenizar um pouco o sofrimento da sua galera, da sua torcida. E o Flamengo coloca Alcindo no lugar de Flávio para o tudo ou nada já nesse segundo tempo. A torcida do Flamengo está bastante impaciente, principalmente com o jogador Renato. Mas agora o Renato permanece no gramado. Aí está Renato para dar a saída ao lado do Enágio e do Bebeto. E mais pela ponta direita você vê Alcindo. Chega agora também pelo time do Flamengo o número 8, Ailton. E o árbitro Aloysio Viug ordena e rola a bola no Maracanã. Flamengo tomando a primeira iniciativa. Jorginho, Alcindo, no primeiro contato da bola pelo time do Flamengo. O Vasco bem postado com Mazinho. Primeira falta do segundo tempo, aos 23 segundos. 2 para o Vasco, Vivinho e Sorato. Apesar de tudo, o treinador Carlinhos do Flamengo está tranquilo, mostrando aparente tranquilidade. O Flamengo cede um novo arremesso manual. Mazinho, Giovani, Ailton pelo Flamengo. Renato. A torcida se manifesta toda oportunidade que o Renato pega na bola. Zé do Carmo e a saída tranquila do goleiro Acácio. Acácio com muita tranquilidade para recolocar o Vasco no ataque. Leonardo, Edinho, Andrade, Jorginho. O Flamengo faz contato, Jorginho, Alcindo, Enágio, Bebeto e a boa presença novamente de Donato. O Flamengo tem como única opção tentar vencer, tentar virar o jogo. O resultado dá ao Vasco o título do terceiro turno. Enágio. Apenas Donato bloqueando pelo Vasco. E a torcida do Flamengo se manifesta procurando empurrar o time para frente. Leonardo, Andrade. O Flamengo volta a pressionar. O Flamengo é tudo pressão. Renato, Bebeto. Focada no bloqueio pelo Vasco. Vivinho. E agora passou a ter 8 gols no campeonato. Vivinho. Andrade. Leandro, Edinho, novamente Andrade. O Flamengo se articulando. Ailton. Alcindo. E novamente Donato. A bola invariavelmente terminando no pé de Donato. O Flamengo rearruma a casa. Jorginho. Alcindo. Novamente Jorginho. E a presença de Mazinho. Sorato. Giovani. Contato na direita com Cocado. Bom momento no Vasco. Prensado pelo Enágio. Torcida do Flamengo continua bastante apreensiva. E o Flamengo tem um novo tiro de meta. Rede Globo no Campeonato Carioca. Dois para o Vasco. Vivinho aos 10, Sorato aos 22 do primeiro tempo. Goleiro Zé Carlos pede uma outra bola, já que a torcida reteve a bola. E ele tem pressa para fazer o Flamengo sair jogando novamente. Leandro.
O resultado de 2-0 dá o título do terceiro turno no quadrangular ao Vasco. Edinho. Novamente Leandro. Jorginho. Meio enrolado. Novamente Leandro. O Vasco bem posicionado com o Henrique. Giovani. Cocada. Novamente Giovani. Estica mal a bola. Bloqueio do Leonardo. Mal. Na área, Sorato. Mais uma vez, o lance do terceiro gol do Sorato. O desespero do goleiro Zé Carlos na falha de Leonardo. Sorato faz o seu segundo gol do jogo. Seu segundo gol com a camisa do time profissional do Vasco. Sorato, que fez 8 gols pelo time de Júnior. No Flamengo já começa a reagir outra vez. Pediu Alcindo, tá aí o Alcindo. E o Flamengo vai outra vez. Andrade. Respira bastante tranquila a torcida vascaína. Jorginho, Alcindo. Bebeto. Enágio. O Vasco tem uma defesa muito bem postada hoje. Mas Giovani disparando sozinho, Giovani. Outro bom momento no Vasco. Ainda Giovani. Insistiu. E afinal Edinho bloqueia pelo time do Flamengo. Incrível hoje, reconhecível a defesa do Flamengo. Fernando. E o recuo de bola tranquilo para o goleiro Acácio. Daqui a pouco, os intocáveis. Dá ao Vasco um ponto extra na decisão do campeonato, na melhor de 3 com o próprio Flamengo. Desmarque Vivinho, inteiramente estabilizado o jogador Leonardo depois que entregou aquela bola do terceiro gol. Vivinho. Uma boa tabelinha do Vivinho com o Henrique. E a preocupação da torcida do Flamengo, ainda acreditando em alguma coisa. Giovani. Ailton. Giovani. Caído Giovani. O juiz dá uma nova falta para o Vasco bater. O árbitro diz que não precisa a entrada da maca para ser atendido o jogador Giovani. Cocada tem a chance de fazer o cruzamento para a grande área. Cocada e Ailton. Cocada batendo. Henrique. Pegou um bom ângulo. Mas a bola tocada ainda pelo jogador Ailton. Dá ao Vasco da Gama o novo escanteio pela ponta direita com Cocada. Na cobrança do córner aos 8 minutos do segundo tempo, 3 para o Vasco, 0 para o Flamengo. Bloqueio do Edinho, a saída de bola com Alcindo e a falta cometida pelo zagueiro Fernando. Renato. Alcindo. Bebeto na área.
E a bola termina pela lateral, evidenciando que o Flamengo realmente hoje não anda bem nem na defesa, nem no ataque. Chico Anísio Show nesta quarta, depois de vale tudo. As bandeiras do Vasco já tremulando para valer aqui no Maracanã. Torcida, começa a comemoração. Do que pode ser a conquista do ponto extra importantíssimo para o Vasco. Uma pequena confusão do lado da torcida do Flamengo. Essa temperatura de 22 graus no Maracanã. A torcida do Flamengo continua se dirigindo. Justamente onde está a torcida do Flamengo. Agora a torcida do Vasco que corre ao encontro da torcida do Flamengo. Justamente ali onde há uma divisão feita pelo policiamento. Giovani, Bismarck, Jorginho no corte, Leonardo no complemento pelo Flamengo. Público de 20.690 no Maracanã. Mazinho cobrou. Fernando. Bola parou no pé do Edinho. Benágio. Bebeto. Flamengo procurando a reação. Alcindo. Se deu bem Alcindo. Bom momento no Flamengo. E a boa defesa do goleiro Acácio. Bebeto. Donato. Saiu jogando com muita categoria o zagueirão lá atrás. Donato. Sorato tranquiliza. Giovani carrega. Vivinho. Evolução errada. Andrade pelo Flamengo. Novamente Bismarck. Corte do Edinho. Benágio mal na bola. Tentou Medinho. E a boa presença do zagueiro Fernando. O Vasco volta com Sorato. Aos 12 minutos. Ele sofre uma falta de Jorginho. Eu confirmo a renda, 6.791.300 e um público de 20.690. O Vasco tem uma nova falta. Sendo Carro cobra. Vivinho, Arthur se deu bem. Ainda Vivinho. Donato. E a presença salvadora agora do Ailton. Bebeto ajudando a defesa. Mas sofre uma falta do Giovani. Rede Globo no campeonato carioca. Ailton na cobrança. Benágio. A falta do Donato sobre Benágio aos 13 minutos. Hoje no Domingo Maior, golpe de mestre com Paul Newman e Robert Redford. Giovani. Focada. Giovani outra vez. Renato cerca. Donato da tranquilidade. Bismarck. Pressão do Vasco. Vivinho. Ele e o Leonardo. Henrique, Vivinho. Andrade no corte. Alcindo retoma pelo Flamengo. Agora Bebeto. Evitou mesmo. É a chance do Bebeto, artilheiro do campeonato, que tem 16 gols. E a presença do goleiro Acácio novamente, quando o Bebeto procurava o seu 17º gol do campeonato. Ali tipo bloco do Eu
sozinho. O Vasco reage com o Bismarck. Na passagem errada, Ailton, Enágio. Agora Alcindo. Vamos dar um leve sinal de reação agora. Renato. E o impedimento do número 7 do Flamengo. Aos 14 minutos do segundo tempo. O resultado de 3 para o Vasco. 2 gols do Sorato, um gol do Vivinho. 0 para o Flamengo. Moreira Castro sem pressa, tranquilo. Pede aos jogadores do Vasco que se posicionem. Leonardo no corte. Andrade. Flamengo procurando se reanimar no jogo. Novamente Leonardo. E o corte do Cocada. Leonardo na cobrança. Edinho. Procurando organizar no meio. Alcindo. Andrade. Ailton. Alcindo. A torcida pediu falta, mas o árbitro não deu nada. Cocada em Vivinho. Giovani. Bismarck. E a falta do Andrade. Três para o Vasco, 0 para o Flamengo. 2 gols de Sorato, um gol de Vivinho. Henrique. Cocada outra vez. Novamente Henrique. Enágio pressiona. Bola volta para Donato. Henrique. Edinho no corte. Vivinho. A retomada pelo Vasco. Bismarck. Giovani. Vivinho. E o mau complemento para Zé Carlos defender pelo Flamengo. Muito nervoso o goleiro do Flamengo. Bastante nervoso na passagem da bola. E agora a tranquilidade pela direita do Edinho. Jorginho. Flamengo procurando reiniciar o ataque. Ailton. Enágio. Novamente Ailton. Corte do Cocada. Giovani. Sorato. O zagueiro Fernando na grande área. De surpresa, novamente Fernando procurando o seu 5º gol. E a presença do Edinho, salvadora, cedendo um novo escanteio para Mazinho bater pelo Vasco. Corte do Andrade. Alcindo. Encontro livre Enágio. Prefere caminhar sozinho. Alcindo, Enágio. A opção era realmente Bebeto. E o goleiro Acácio deixa o técnico Carlinhos seriamente preocupado. Sorato. Donato. Novamente Giovani. Edinho faz o bloqueio. Leandro. Alcindo. É o Flamengo que não se entrega ainda.
corte do Mazinho. Dá ao Flamengo um novo escanteio. Alcindo na cobrança. Fernando na zaga do Vasco. Cede novamente escanteio. Agora para Renato cobrar. Boa presença do Donato. Andrade. De novo, como falhou o goleiro Acácio, enganado pelo kick da bola. Ele teve muita facilidade, Andrade. O goleiro Acácio se atirou, foi enganado pelo Montinho. E dava nova esperança à torcida do Flamengo. Aos 20 minutos do segundo tempo, Andrade diminuindo para o Flamengo. 3 para o Vasco, 1 para o Flamengo. Mantém a tranquilidade. A torcida do Flamengo procura ainda quase que o impossível. A tentativa do Flamengo virar o marcador ou no mínimo empatar. O empate proporciona um jogo extra na próxima quarta-feira para a decisão desse quadrangular do terceiro turno. Tocada na cobrança. A falta do Leonardo. Reclamada pelo jogador do Vasco, que o árbitro não assinalou. Novamente Giovani. Agora Ailton comete uma falta. Um sonho que ficou. Minissérie em 4 capítulos. Estreia nesta terça, 10h30 da noite. Agora Giovani na cobrança. Tocada mostra ao juiz a perna esquerda, onde ele teria sido atingido no lance anterior, onde o árbitro não deu falta, teria sido cometida pelo Leonardo. Tocada na cobrança. Alcido. Ainda Alcido. Alegre agora com um bom momento no Flamengo. Giovani no corte. Bola amortecida pelo Jorginho. Edinho no corte. Ailton. Vivinho retomando pelo Vasco. Henrique. Tocada. Para Sorato. A Vivinho. É agora. E o mau complemento do Vivinho. A torcida do Vasco ficou querendo comemorar o 4º gol. Mas ainda não foi dessa vez. Você confere o complemento do Vivinho. O Flamengo tem um bom momento pela direita. Pelo Giovani, Fernando, Mazinho, agora Jorginho. O jogo ganha mais pressão, ganha mais ritmo. Andrade. E o corte do Zé do Carlos. A torcida do Flamengo ainda acredita. Aos 23. Fernando. Jorginho. Andrade. Para Renato. Fernando. Henrique. Giovani. Conseguiu ali uma tabelinha bem estranha. Zé do Carlos. Vivinho.
marcado pelo Ailton e pelo Leonardo. Vivinho. Zé do Carlos. Mazinho. Muito marcado, Mazinho. Henrique. E a falta cometida sobre Sorato. Jornada nas Estrelas 3, na procura de esporte. Amanhã em tela quente. E veja a falta do Jorginho sobre o Sorato. O goleiro Zé Carlos orientando a formação da sua barreira. Era 4 jogadores. O Giovani na cobrança. Grande jogo no Campeonato Carioca. São 25 do segundo tempo. O goleiro Zé Carlos tem pressa, tem 20 minutinhos ainda para o Flamengo procurar alguma coisa no jogo. Cocada, Vivinho. Novamente Cocada. Bicicleta do Leandro. Donato, Mazinho, para Sorato. Novamente Mazinho. Muito marcado pelo Jorginho. Bismarck. E o Alcindo ganhando no peito na raça pelo Flamengo, mas entregando muito mal. Fernando. Cocada. Leandro no corte. Tranquilidade de Andrade. Presença do Donato. Giovani. Ailton na marcação. Ainda Giovani. Zé do Carlos. Zé do Carlos. Bismarck. E o bom momento do Vasco novamente aos 27 do segundo. Você revê, o Zé do Carlos fez a tabelinha. E o complemento do Bismarck levou real perigo para a defesa do Flamengo. Donato vai chegando para a recuperação. E a volta na bola sem problema às mãos do goleiro Cássio. Segue a sintonia da TV Pirata nesta terça depois de Vale Tudo. 3 para o Vasco, 2 gols do Sorato, 1 do Vivinho, 1 para o Flamengo Andrade. Leonardo, Edinho. Flamengo organizando pelo meio, Andrade. Renato. Jorginho. Alcindo. Entre os dois do Flamengo, Giovani, novamente Alcindo. Henrique. Jorginho. Enágio. Ninguém pelo ataque do Flamengo para tentar complementar a jogada. Torcida do Flamengo ainda fazendo força, botando o pé no time. Se bem que a esta altura, aos 28, faltando 17 para terminar, muito mais no desespero. Goleiro Cássio. Pequenos rubro-negros também sentindo. Goleiro Zé Carlos. Giovani. Procurando a
surpresa, mas realmente não deu. Mazinho no corte. Edinho. Leonardo. Marcado por pressão. Prefere devolução ao goleiro Zé Carlos. Donato. Ailton. A dividida com o Giovani, se deu mal. Ailton sofreu falta. Andrade na cobrança. Ailton. Dividida do Renato com o Cocada. Cocada procurando ganhar tempo na cobrança da lateral. Andrade. Novamente Cocada. A bola limpa aí para Edinho. E a devolução sempre contestada pela torcida ao goleiro Zé Carlos. Rique. Enágio pelo Flamengo. Fernando pelo Vasco. Jorginho retomando pelo Flamengo. Ailton. Oportunidade boa. Fernando no corte. E agora o Donato. Ailton ainda busca alguma coisa. Fernando no corte. Leonardo. Edinho. Aos 31 do segundo tempo, 3-1 para o Vasco. Enágio. Bebeto. Uma confusão na área. Ailton. E o mau complemento do jogador Ailton. Jogada em que Renato teve uma participação, inclusive, discutida. Ficou caído o goleiro Acácio. Olha a confusão de novo aí. E o mau complemento do Ailton, enquanto que o goleiro Acácio fica caído. 32, faltam 13 para terminar. Enágio procurando se refazer, tomando água. Aproveitando a paralisação da partida. Vamos ver a confusão toda aí. Uma jogada realmente que o Flamengo teve chance. Bebeto primeiro. O Renato fora do lance. Meio desligado. A bola voltou novamente para o bolo. E o mau complemento do Ailton. Rede Globo no Campeonato Carioca. Partida ainda paralisada. E a torcida do Flamengo agora muito mais para calada, esperando o resultado do jogo, já que são 33, faltam 12 para terminar. O torcedor procura se aquecer o jogo também, mas o Vasco se preocupa muito mais em esfriar a partida, em segurar o resultado e lhe dar o título do terceiro turno desse quadrangular e também um ponto extra na decisão do campeonato contra o Flamengo. Flamengo e Vasco que vem decidindo já há 3 anos, há 2 anos e também nesse terceiro ano consecutivamente, os títulos do futebol no Rio de Janeiro. O Vasco vai tentar o bicampeonato, prevalecendo esse resultado, de 3-1 para o Vasco, a partir de domingo, quando começa a série decisiva, melhor de 3, entre o Flamengo e o Vasco. A torcida do Vasco ainda na expectativa, não começou ainda, é campeão, já ganhou, tradicional, a partir dos 35, 40 minutos. Giovani gasta a bola, gasta o tempo, afinal cobra a falta. Cocada. Zé do Carmo, Giovani,
Vivinho. Estava impedido o Vivinho. Assinalou bandeirinha da vermelha Paulo Roberto Chaves. Três para o Vasco, 1 para o Flamengo. 2 gols de Sorato, 1 gol de Vivinho. Descontando Andrade para o Flamengo. Bebeto. Jorginho. Na marcação, Henrique. O carrinho do Henrique. Cede um novo escanteio para Alcindo cobrar. Pela ponta direita. Lá o Edinho, a dividida com o Fernando, ganha a cocada, que recua o goleiro Acácio. Acácio muito tranquilo. Novamente cocada, o substituto do Paulo Roberto não está em campo hoje, pelo 3º cartão amarelo. Smart, marcado pelo Ailton. E a opção realmente foi recuar de forma mais segura. Aos 36, faltando 9 para terminar o jogo. 3 para o Vasco. 2 gols do Sorato, 1 gol do Vivinho. Para o Vasco, descontando Andrade para o Flamengo. Bola lançada para Mazinho. E o bandeirinha da vermelha, Paulo Roberto Chaves, marca um novo escanteio do ataque do Vasco. Flamengo com Alcindo. Vai chegar para Enágio. Chegou. Caindo Sorato. Enágio. Bebeto. Devolveu mal. Deu chance para Henrique organizar o Vasco. Mas ele lança a bola pela lateral para que seja atendido o jogador Sorato. Está aí caído. O goleiro Zé Carlos vai reclamando do árbitro. Edinho também reclama. E somente agora chega o médico Clóvis Munhoz do Vasco da Gama. E os homens da maca falam atendimento ao jogador do Vasco da Gama. Rede Globo no Campeonato Carioca. O Vasco já prepara uma alteração. William. Número 16. Bom corte do Fernando. Vivinho. Que agora está com 8 gols no campeonato. Focada. Alcindo ganhou a dividida. Mas cruzou muito mal. Deu chance para Mazinho pegar no outro lado. Vasco aprontando mais uma. Mazinho. Vai saindo Sorato. Autor de 2 gols do Vasco. Jogador da categoria de júniores. Que hoje foi utilizado. Fez 2 gols. Utilizado no lugar de Romário. Ele que é o artilheiro da partida. Entrando o William no seu lugar. Flamengo buscando a nova pressão. A falta sobre o Jorginho. O treinador Carlinhos mantém a tranquilidade, mas com a fisionomia muito carregada.
cobrança do Andrade. Foi todo mundo do Flamengo para a área. Atrás do Andrade, um pouquinho mais. Olha, esse jogador que tá aí, tá vendo? Ó, que é o último. Sabe quem é? O Ailton. É o último homem. Tá todo mundo lá para dentro da área. Olha lá. Bola na área. Corte do Fernando. Ailton. Renato estava impedido ali o ataque do Flamengo. Era o Renato. Viu? Foi todo mundo. 20 jogadores lá dentro da área. E aí, Lazzaroni, você tá feliz com o resultado? Não tá muito não, né? Você tá esperando o tempo passar. 39. Leonardo cortou, retomou Giovani, abriu o jogo pro Mazinho. Jorginho tá na cola dele. Tentou na frente pro William. Cobertura do Leandro atrasando pro Zé Carlos. E a torcida do Vasco soltando fogos, comemorando. Feliz da vida. E o Sorato bastante emocionado com a torcida da galera do Vasco gritando pelo seu nome no jogo de estreia dele aqui no Maracanã. Stockler está só esperando o Sorato passar a perder. Fazendo festa, o Acácio batendo bola, 40 minutos. Vai o Vasco, Henrique. Travou. Mazinho passou, aí ele arrisca de longe. E na trave, Vivinho. Eita, Zé Carlos. Chegou Leonardo, virou. Pimba na frente, tomou Giovani. De calcanhar, deixou provocada. E de cobertura para o Giovani. Chegou ali duro em cima do lance, Alcindo. Bola do Bismarck nas pernas. O Leonardo vai ao Bismarck para a área. E passou pelo Jorginho. Nossa, que sufoco. Stockler do lado do autor de 2 gols na partida. Vai você, Paulo, vai você. Vamos lá. Henrique. Bismarck de pé esquerdo. Bateu ali em cima do Adinho. Tá valendo o jogo. Donato de longe. Você, Stockler. Bem, Sorato, você foi o autor de 2 gols nessa vitória do Vasco de 3-1. Para você muito importante que está começando. Esse incentivo da torcida, você muito emocionado. Sem dúvida, foi muito importante e muito emocionante. Espero agora continuar assim. E agora, em termos de futuro, você que está com apenas 19 anos, você pretende subir logo para a equipe de profissionais do Vasco? Depois dessa partida, eu pretendo me firmar como profissional. Renato, a ele. O Renato escorregou. Jorginho. Alcindo chegou por ali com o Renato. Acabou sobrando para o Mazinho. 43, segundo tempo. Placar do Maracanã, 3 Vasco, 1 Flamengo. Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Alcindo sofreu falta na entrada do Donato, não, ele deu falta do Alcindo sobre o Donato. Agora um toque de mão ali do Ailton. A torcida do Vasco fazendo festa. Aí, ó, cantando Tá Chegando a Hora. E a bola atrasada esquisita pro Acácio. É escanteio. 44-4. João Luiz, o Viúve, como pensar o tempo de atendimento ao Acácio, por exemplo, temos aí mais uns 2 minutos. Além do tempo, claro, além dos 45.
Ailton. Tirou o Acácio. Edinho. Jogou o William por baixo. Sobra o Alcindo. Leandro. Sola ali, Sola. A torcida começa a gritar, é campeão. Ailton. Ficou o Edinho no chão. Olha o contra-ataque do Vasco, hein? Olha o Vivinho. Zé Carlos está longe do gol. Vivinho. Tem o Bismarck pelo meio. A bola vai passando. Chega Leonardo e atrasa para o Zé Carlos. Carlinho. Tá suando pela costeleta, hein, Carlinho? Não mole não. Olha lá. Pro Enágio. Acácio. Enágio ficou com a bola. Cruzou pro Bebeto. De cabeça. Ei. Por cima, Bebeto. Assim não tem torcedor do Flamengo que resista, Paulo César. Pois é, o Bebeto tinha tudo para cabecear essa bola direto pro gol, pro livro. Agora o Donato estava marcando muito bem. Paulo, uma pena que não tenha entrado essa do Bebeto, a outra. Esse jogo o Vasco poderia ter ganho de 5 ou 6. Não fosse o rebolado do Giovani, do Vivinho, agora do Cocada também. Que coisa impressionante. E o Flamengo também. O Vasco podia ter dado de 5 ou de 6 se passa mais a bola. Lá vai o Giovani, ele tem o Bismarck pela esquerda, tocou para ele. Passou. A bola ficou com o Jorginho. Realmente foi um grande jogo, o Vasco mereceu amplamente a vitória. Teve aquele impacto do gol do Andrade, mas recuperou 5, 10 minutos, poderia até ter chegado a 4, 5 gols. Praticamente todo mundo foi bem no Vasco. O Henrique, o jogador que... Olha o cruzamento pro Enágio, bateu, explodiu no Donato. Recupera, Edinho. Tentou em cima do Cocada. A bola se perde, é escanteio pro Flamengo, Márcio. Só para encerrar, o Vasco pinta como favorito, é o time com a cabeça no campeonato, esse ponto é muito importante. E agora teremos 2 ou 3 jogos no turno final. Sorato, né? O Paulo merece parabéns especial. Estreia no Maracanã com 2 gols, não é para qualquer um, não. 47. A Luiz viu que está pedindo uma bola, o Zé Carlos foi lá do outro lado buscar uma bola. Cobrança do escanteio. Saiu a Acácio, a bola dele. Acácio ganhou no tempo 47-35. Agora tá sobrando bola aqui. Acácio chutou para fora. Aloysio Fiuk dá o lateral pro Flamengo, ainda não terminou o jogo. William. Tocando com o Mazinho. Tentou de novo o William, tomou Enágio. Jorginho. Andrade chega aí, marcando uma falta. Acerte o campeão da Copa Rio e ganhe um Chevette 0 km. Preencha o cupom publicado todos os dias no Jornal dos Esportes e coloque nas urnas da Rede Manchete ou do Jornal dos Esportes. Chevette campeão, uma promoção Rede Manchete, Jornal dos Esportes. Termina o jogo! Vitória do Vasco, campeão do terceiro turno. Taça Jerônimo Bastos. Vasco 3, Flamengo 1. Paulo César Andrade, Antônio Stockler. E quem aparece? Renato, o que você acha que aconteceu com o Flamengo para perder para o Vasco aqui nesse jogo? Tem que melhorar o que o Renato falou. Olha lá, Stockler. E quem aparece aqui é Romário, que não jogou, mas veio dar o abraço dos companheiros, Romário. Realmente, o pessoal que realmente mereceu. Romário, você volta à equipe no próximo jogo? Se Deus quiser, domingo eu tô lá. É claro que eu tenho que fazer bastante tratamento, né? E vou intensificar bastante isso para que ele possa domingo estar aí 100% e ajudar o Vasco a conseguir o Campeonato Carioca. Gostou do Sorato? Tem que abrir o olho, hein? Sem dúvida, um grande jogador e realmente, como você falou, tem que prestar atenção, senão ele pode entrar no lugar aí.
Bom, aí está o trabalho dos repórteres Paulo César Andrade, Antônio Stockler. O Vasco está fazendo festa no Maracanã. Vamos ao intervalo e a gente volta em seguida. É isso aí, Copa Rio exclusiva. Uma goleada de emoções da Rede Manchete. Tá gravando, tá confirmado. Deixa terminar a transmissão, você vai entrar. Tá gravando, deixa gravado. Não interrompe, não. Atenção, gravando aqui Lazzaroni. Gravando Lazzaroni para... Atenção aí, 1, 2, até 3. Lazzaroni, mais um título do Vasco da Gama, o terceiro turno, que dá vantagem de entrar com ponto. Agora partir para finalista. Acho que foi importante esse jogo, demonstrando o grupo forte que o Vasco tem. Todos se mantendo a nível de estágio físico e técnico e entrando correspondendo. Eu acho que o grupo agora pode caminhar a passos largos para tentar superar mais dificuldades que teremos na finalista. E em cada comemoração a gente vê a união da equipe, né? O banco de reservas entra em campo. É isso aí, acho que é importante para todos nós aí. O Romário aí machucado, mas sendo homenageado pelos companheiros. Atenção, continua gravando aí, vamos gravar essa homenagem aqui do Romário. Vai, que na hora que eu precisar eu te interrompo. Romário, hein? Ô Romário, homenagem dos jogadores a você. Eu agradeço, realmente, um grupo maravilhoso, né? Eu acho que um grupo desse, com uma força de vontade que vem tendo aí durante todo o campeonato, só pode ser campeão. E você joga no próximo jogo? A oportunidade eu tenho realmente. Eu acho que vou intensificar bastante os trabalhos aí, o tratamento, e até domingo, se Deus quiser, estarei 100%. Mazinho! 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 Mazinho, a festa completa do Vasco, mais um título e agora entra com um ponto de vantagem para enfrentar o próprio Flamengo na decisão. Realmente, né? Eu acredito que o Vasco entrou bastante determinado, com muito empenho desde o início e conseguiu esse ir para cá maravilhoso que foi de 3-1. Acredito que nos próximos jogos temos que acrescentar algumas coisas a mais e conseguir mostrar um futebol brilhante como vem mostrando o Vasco. O Vasco está com tudo para ser campeão.